Os drones de longo alcance da Ucrânia acabaram de rasgar a Crimeia. E o que aconteceu em seguida? Por volta de março de 2025, a Ucrânia lançou um de seus ataques mais audaciosos da guerra. Um ataque total de drones em território ocupado pelos russos. Ninguém estava preparado para isso. Não um alvo, não dois. Quase 2 dúzias de ativos críticos russos destruídos. Sites de radar, sites superfície para ar míssil, barcos, até mesmo um helicóptero russo Mi-8. Caos preciso, devastação absoluta. Isso não foi apenas um ataque, foi uma mensagem de que nenhum lugar na Crimeia é seguro, não mais. O que tornou esse ataque tão eficaz? Como a Ucrânia desencadeou essa destruição e o que isso significa para a guerra daqui para frente? Analisemos o que de fato ocorreu quando os drones de longo alcance ucranianos foram lançados na Crimeia. Vamos começar com uma arma que pode ter sido um divisor de águas. Como você já deve imaginar, drones estavam envolvidos. Como diz o título, acredite, não foi um simples ataque de drone, mas sim um verdadeiro festival de drones. Apesar de nenhuma arma ter sido oficialmente confirmada, especialistas têm tirado conclusões com base nas imagens disponíveis e estão confiantes em um ponto. Drones, veículos aéreos não tripulados, ou UAVs, foram os principais atores em atingir esses alvos, enquanto outros drones, veículos de superfície não tripulados, USVs, provavelmente foram usados para lançá-los. Agora, isso é uma guerra de próximo nível no que diz respeito aos drones de ataque. Equipados com câmeras ópticas para mira precisa, sua função era atingir alvos móveis com exatidão, deixando os sistemas militares russos cegos e vulneráveis. As câmeras ópticas forneceram a esses drones uma precisão quase irreal na localização do alvo. E como você logo ouvirá, eles acertaram em cheio neste ataque. Contudo, a precisão e o alcance dos drones utilizados levantaram questionamentos. Você vê no vídeo, publicado pela principal diretoria de inteligência da Ucrânia, Direção Principal de Inteligência, os drones apresentaram um comportamento de voo diferente dos drones First Person View normalmente utilizados no país. Esses drones se assemelhavam mais a pequenos drones kamikaze de asa fixa, e não a qualquer drone kamikaze comum. Os drones OSA de asa fixa foram lançados da plataforma Katran 10-1. Esses drones trazem capacidades impressionantes, ideais para uma operação como esta. Analisemos o que os torna uma força a ser considerada. O OSA é um veículo aéreo não tripulado de asa fixa compacto, com perfil de planador, projetado para alcance estendido e alta velocidade de voo. Diferentemente de quadricópteros menores, ele pode ser lançado de plataformas móveis, como embarcações não tripuladas, e percorrer distâncias significativas com precisão. Embora não confirmado publicamente, os drones OSA da Katrans supostamente carregam explosivos e miram em sistemas de alto valor, como defesas aéreas, radares e equipamentos de comunicação. O design também é uma grande vantagem, sendo fixo, independente de asa e pista. O drone é perfeito para ambientes disputados como o Mar Negro, operando longe da infraestrutura tradicional e permanecendo no ar, mais que a maioria dos sistemas multirotores. O perfil de voo é rápido, baixo e ágil, projetado para ataques velozes e evasão das defesas. Especialmente considerando que esses drones provavelmente foram lançados de USVs posicionados próximo à costa da Crimeia. Sobre esses USVs, o tipo exato ainda é um mistério. A princípio, a maioria dos especialistas concordou que os drones kamikaze foram lançados de barcos drone, que se parecem com o amplamente usado Magura V5. Afinal, este drone tem causado impacto nas crescentes capacidades de barcos drone da Ucrânia, tanto literalmente quanto figurativamente. Este veículo submarino não tripulado de 18 pés é projetado para ser difícil de detectar, com perfil baixo a apenas 1,6 pés acima da linha d'água, sendo um operador furtivo nos mares. Apesar de seu tamanho compacto, ele tem um grande impacto com uma capacidade de carga de 705 libras, permitindo carregar um poder de fogo significativo ou equipamento para reconhecimento. O Magura 5.5 pode atingir uma velocidade de cruzeiro de 22 nós e uma 42 nós,
Isso é 48,5 mph, rápido o suficiente para evadir a detecção e lançar ataques surpresa, com 248,8 km e capacidade de permanecer 60 horas. Este barco-drone é projetado para missões de longo alcance que alcançam o território inimigo, como a Crimeia ocupada pelos russos, sem precisar retornar à base para reabastecimento. E esses barcos-drone foram indubitavelmente usados na Crimeia. Como sabemos? Os russos capturaram um barco não tripulado de dólares dos Estados Unidos, dólares 273 mil, em novembro de 2023. Foi apreendido intacto após tentar atacar navios russos ao largo da Crimeia Ocidental. A captura, confirmada por blogueiros militares russos, gerou especulações de que a Rússia poderia fazer a engenharia reversa do drone. O canal Telegram dos dois majores insinuou que uma surpresa estava por vir para a Ucrânia, sugerindo que a Rússia poderia virar o jogo com os barcos capturados. Este e outros incidentes semelhantes, onde os barcos drone Magura V5 foram reconhecidos na Crimeia, alimentaram especulações sobre seu uso neste ataque. Contudo, a mera possibilidade da Ucrânia usar drones OSA para o ataque gerou outra teoria. A plataforma real de lançamento era o Katran X-1, um drone naval ucraniano avançado. Este drone é tão novo que nenhum relatório oficial sobre seu uso foi divulgado, deixando um mistério em torno de suas verdadeiras capacidades. Contudo, pelas capacidades prometidas, é evidente que o Katran X-1 não é um drone naval comum. Com um incrível alcance de 1.200 e 1,4 km, ele é capaz de alcançar profundamente o território inimigo, muito além da Crimeia. Com uma velocidade de cruzeiro de 37 milhas por hora e máxima de 65 mph, você tem uma plataforma que pode percorrer longas distâncias rapidamente. Com um único motor e longo alcance operacional, é ideal para missões furtivas de longa duração. Mas por que o Katran N-10-1 está ligado aos drones da OSA? Este drone naval pode transportar e lançar drones First Person View de 10 polegadas e drones de asa fixa da OSA. Os drones First Person View são armazenados de forma organizada na traseira do Katran NX-1, com capacidade para 4 unidades, permitindo lançar vários ataques rapidamente. Provavelmente foi o que ocorreu durante os fatídicos ataques de março também. Repetidos ataques desencadeando o inferno nos ativos russos na Crimeia. Mas há outra possibilidade, embora menos provável. Alguns drones First Person View poderiam ter sido lançados perto de seus alvos por partidários locais, contrários à ocupação da Crimeia pela Rússia. Porém, lançá-los a partir de USVs continua sendo o método mais plausível, considerando a escala e complexidade do ataque. Se confirmado, seria o maior exemplo da Ucrânia, usando drones First Person View através de USVs para atacar as defesas russas. A arma exata usada ainda é desconhecida, mas provavelmente será revelada no futuro. Mas, no contexto geral, isso não é o mais relevante no momento. O que importa é que essas armas atingem seus alvos com força, devido à escala do ataque. Múltiplos locais-chave foram atingidos em minutos, em um ataque absoluto, não se limitando a poucos alvos. Segundo a Direção Principal de Inteligência, esses sistemas de radar e defesa aérea foram alvejados durante o grande ataque de drones da Ucrânia na Crimeia. Radar Podlet, Radar Nebo, M, Nióbio, SV Radar, Radar Castor 2E2, 9S Radar, 19 Ginger, Radar Sky, SV, Sistema de Radar, MISI, 59HC e Radar, Protivnik, General Electric, Radar ST, 68, Radar S300, BM Superfície para Ar Míssil, Lançador, S300, S5, Superfície para Ar Míssil e Sistema Superfície para Ar Míssil, Pantsir S1. Além disso, a Ucrânia atingiu 2 navios, o projeto S-423 e o rebocador Fyodor Uryupin e um helicóptero Mi-8. O que se destaca nesta lista é o quão exaustiva ela é. Praticamente, toda a infraestrutura de defesa aérea russa, de radares a sistemas de mísseis superfície-ar-superfície para ar-míssil, foi atingida. Mas, agora vamos detalhar ainda mais. Vamos mergulhar nos alvos específicos que entraram na lista e por que eles foram escolhidos para destruição. Primeiramente, os sistemas de radar foram fortemente visados porque são os olhos dos sistemas de defesa aérea. Sem eles,
Os sistemas superfície para ar míssil ficam cegos e não funcionam adequadamente. Quando as forças ucranianas precisaram neutralizar as defesas aéreas russas, foram direto nos radares. Destruir as estações de radar desmantela a infraestrutura de defesa aérea, impossibilitando a Rússia de se defender dos ataques aéreos. É por isso que você verá mais sistemas de radar nesta lista do que sistemas de mísseis antiaéreos. Mas a Rússia não pode simplesmente substituir esses sistemas e retomar as operações? Bem, não exatamente. A produção de radar na Rússia é um processo lento e complexo, demandando mais recursos e tempo do que outros sistemas de defesa aérea. Mesmo antes das sanções, a produção de radares era muito mais lenta em relação a mísseis ou outros componentes dos sistemas de defesa aérea. Com as sanções atuais, a situação é ainda pior. Quando uma estação de radar russa é destruída, não pode ser substituída rapidamente. Ele tem que desmontar um sistema funcional de outra divisão e transferi-lo, o que não é ideal para a prontidão para o combate. Por isso, a destruição de tantos radares tem um impacto muito maior do que a perda de sistemas superfície para ar míssil individuais. Alguns dos sistemas de radar atingidos já estavam substituindo máquinas mais avançadas. Por exemplo, radares como o NEBOM e CASTOR-2 e 2 foram importados para a Crimeia para compensar a falta de sistemas como o radar de vigilância circular 90 e um N6E. Isso significa que a Rússia terá dificuldades para substituir suas perdas, deixando a defesa aérea da Crimeia cega e frágil. Embora o direcionamento da estação de radar tenha causado um grande golpe nas defesas aéreas da Rússia na Crimeia, a Ucrânia ainda teve que ir atrás dos próprios sistemas superfície para ar míssil. A Ucrânia está reduzindo a capacidade da Rússia de proteger seu espaço aéreo, bases militares e infraestruturas críticas ao desmantelar sistematicamente seus sistemas de defesa aérea, incluindo os SAMs. Cada sistema superfície para ar míssil destruído não apenas tira um grande ativo da Rússia, mas também mina sua estratégia de defesa aérea mais ampla. Assim, não é surpresa que este ataque massivo de drones não foi o único a visar os sistemas de mísseis antiaéreos russos. Na verdade, nem foi a primeira vez que a Ucrânia usou uma combinação de drone mais drone para mirar em sistemas de defesa aérea. Em janeiro de 2025. A Ucrânia lançou drones First Person View via USVs no sistema russo Pantsir S-1, no sul de Kherson, ocupado pelos russos. O mesmo ocorreu na Crimeia, indicando que essa estratégia é realmente vitoriosa. E como não seria? A Ucrânia elevou a guerra a um novo patamar com a genial combinação de drones First Person View e barcos drone. Imagine só, barcos drone velozes cortando a água, carregando drones First Person View como mini-mísseis prontos para atacar de longe. Esses drones são pequenos, rápidos e incrivelmente difíceis de parar. Diferentemente dos mísseis ou artilharia convencionais, eles podem ultrapassar as defesas aéreas e alcançar alvos antes inalcançáveis. Esse é o ponto crucial. Esses drones têm um custo muito menor que os ataques tradicionais. Um único Pantsir S-1 custa impressionantes $15 milhões. A Ucrânia está enviando drones baratos e ágeis, que podem derrubá-los sem quebrar o banco. Mas o verdadeiro gênio está na flexibilidade. Os barcos drone ucranianos podem lançar múltiplos drones First Person View repetidamente, sem perdê-los no processo. Os barcos drone podem retornar para casa ou recuperar os drones First Person View lançados se não forem destruídos. Isso combina eficiência de custo e impacto estratégico. A Ucrânia está superando seu oponente no Mar Negro com um custo significativamente menor. Os sistemas de defesa aérea russos, antes tidos como invulneráveis, estão sendo destruídos por ataques rápidos e difíceis de detectar de máquinas baratas. Mirar nos sistemas de defesa aérea faz sentido. Mas e os navios e o helicóptero que a Ucrânia também mirou no ataque de março? Eles não foram apenas vítimas do fogo cruzado. A Ucrânia não age por acaso. O ataque aos navios Fyodor Uryupin e Project S-4236 foi uma continuação intencional da incansável campanha ucraniana contra a frota russa do Mar Negro. Fyodor Uryupin é especialmente simbólico. Originalmente, era um navio ucraniano operado pela empresa estatal de petróleo e gás Chornomora Naftogaz, antes da Rússia apreendê-lo após a anexação da Crimeia em 2014. No entanto, danificar ou destruir esses navios
não é apenas sobre infligir perdas. É sobre enviar uma ou duas mensagens. Trata-se de afirmar o domínio no Mar Negro e dificultar cada vez mais as operações navais russas. O helicóptero Mi-8 também não foi uma vítima aleatória. Os helicópteros Mi-8 russos têm sido usados para caçar drones ucranianos. Então a Ucrânia revidou, não sendo a primeira vez. Antes do Mi-8 da Crimeia ser abatido por drones, outros já haviam sido vítimas das táticas não convencionais da Ucrânia. Em dezembro de 2024, drones ucranianos armados com mísseis Arar R-73 reaproveitados derrubaram 2 Mi-8S e danificaram um terceiro. Esses helicópteros, outrora caçadores, viraram caçados, evidenciando a evolução da estratégia de guerra assimétrica da Ucrânia a cada ataque. A mensagem final é nítida. Nenhum ativo russo está seguro, e essa percepção tem aterrorizado os russos. Como a direção principal de inteligência colocou, os invasores na Crimeia, temporariamente ocupada, tremeram por vários dias devido a um estrondo sem precedentes. O direção principal de inteligência afirmou que os caros sistemas de defesa aérea russos foram impotentes contra os ataques precisos dos soldados das Forças de Defesa Aérea do Ministério da Defesa da Ucrânia. Mas o que exatamente aconteceu depois que a Ucrânia soltou seus drones na Crimeia? As imagens compartilhadas não mostram as consequências, mas os relatos extraoficiais são bastante brutais. O ataque de drones da Ucrânia danificou e incapacitou as defesas russas, destruindo ou danificando gravemente a maioria dos alvos atingidos. Todas as 13 estações de radar posicionadas para monitorar os céus sobre a Crimeia foram supostamente aniquiladas. No total, os drones ucranianos custaram à Rússia mais de $500 milhão. Isso é 0,34% do orçamento militar de 145 bilhões da Rússia destruído em questão de minutos. Mas o verdadeiro golpe não é apenas financeiro. É o fato de que a Rússia não pode substituir esses sistemas rapidamente. Algum desse equipamento é tão especializado, tão difícil de produzir em condições de guerra e sanções. A única opção de Moscou será despojar defesas de outros lugares, deixando outras regiões vulneráveis. Contudo, as consequências financeiras desses ataques são muito mais abrangentes. Cada ataque eleva o custo da ocupação para a Rússia. Embora retomar a Crimeia em larga escala possa não ser viável agora, torná-la um fardo crescente e insustentável para a Rússia é uma estratégia poderosa. Cada radar destruído, sistema superfície para ar míssil perdido e navio afundado significa mais recursos, trabalho e dinheiro gastos. Moscou precisa investir na defesa da Crimeia. O Kremlin terá que avaliar se a península vale a pena. Até lá, a Ucrânia seguirá com os ataques eficazes aos ativos russos na península. Esses ataques não apenas causam danos imediatos, mas também preparam o terreno para algo maior. Ao enfraquecer as defesas aéreas russas, a Ucrânia está abrindo lacunas na proteção da Crimeia. Cada sistema destruído facilita a penetração de armas de longo alcance, como os mísseis Storm Shadow e Scalp EG. Com as lacunas se alargando, a próxima onda de ataques virá, pois as defesas da Crimeia estão desmoronando. A Ucrânia está preparando o terreno para uma grande ofensiva que poderia expulsar a Rússia da península da Crimeia. Relatórios indicam que os russos, especialmente os militares, já estão fugindo da Crimeia. Desde a anexação, em 2014, até 800 mil russos se mudaram para a Crimeia. Ao mesmo tempo, cerca de 100 mil ucranianos deixaram a península. Mas agora, a figura de 100 mil assume um significado novo e muito mais relevante. Não como o número de ucranianos deslocados, mas como o número de russos que supostamente estão fugindo. Apesar de não ser um êxodo total, é o bastante para concluir que a Crimeia deixou de ser um refúgio seguro para os ocupantes. O medo está se espalhando especialmente entre o exército russo e suas famílias, provocando um êxodo da península que não mostra sinais de desaceleração. Aqueles que fogem da Crimeia estão vendendo propriedades, deixando suas casas e voltando rapidamente para a Rússia. Os soldados na Crimeia estão evacuando suas famílias e se preparando para deixar seus postos, pois nunca sabem quando o próximo ataque ucraniano pode ocorrer. E não é apenas em um lugar, de Krasnoperekopsk no norte a Simferopol no centro. Os planos de evacuação estão tomando forma. Eles estão sendo mapeados por ar, terra e mar, garantindo rotas de fuga para aqueles com meios para fugir.
O pânico se espalha pela Crimeia. Funcionários do governo recebem instruções sobre procedimentos de evacuação de emergência. O setor imobiliário está em crise, com desenvolvedores parando operações e investidores deixando o mercado. O cenário de negócios que antes prosperava agora está à beira do colapso. Quanto mais tempo passa, mais os invasores percebem que estão perdendo o controle sobre a península. Em breve, a Crimeia pode se tornar uma cidade fantasma para as tropas russas. A questão é, os Estados Unidos da América irão intervir neste cenário? Relatórios indicam que o governo Trump pode considerar reconhecer a Crimeia como território russo em um possível acordo para encerrar a guerra entre Moscou e Kiev. De acordo com a Semaphore, uma organização de notícias focada em assuntos globais, funcionários discutem a possibilidade de se alinhar à posição da Rússia sobre a Crimeia, reivindicada por Putin como parte do território russo. Mais preocupante ainda é a possível pressão para a Organização das Nações Unidas seguir o mesmo rumo, o que poderia alterar drasticamente a posição da comunidade internacional sobre a península. O reconhecimento dos Estados Unidos da América da Crimeia como russa não só minaria a soberania da Ucrânia, como também poderia provocar uma reação adversa da Europa e de Kiev, onde o presidente Volodymyr Zelensky resistiu firmemente a qualquer concessão territorial. A Ucrânia deixou claro que a guerra começou com a Crimeia e terminará com ela. A península tem uma imensa importância estratégica para a Ucrânia e seus recentes sucessos lá. Incapacitar ativos militares russos, expulsar dezenas de milhares de russos e forçar a retirada da frota do Mar Negro não pode ser minimizado. Eles, sem dúvida, remodelaram o balanço de poder na região. Mas agora, com as opções diplomáticas de Trump possivelmente em jogo, a Ucrânia enfrenta um futuro incerto. Suas conquistas militares serão eclipsadas por acordos diplomáticos? Ou a Crimeia será de fato a joia da coroa da independência arduamente obtida pela Ucrânia? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo.